né? Eu postei esses dias mostrando meu apartamento, fiz um panorama lá, né? Que é um apartamento pequeno. Um monte de gente escreveu: Duda, hoje eu vivo numa casa enorme e se eu pudesse eu voltava a ter um apartamento pequeno, porque é um trabalho miserável. Outra coisa que a gente queria comentar aqui era sobre o que você prefere, casa ou apartamento. A gente viu agora que você tá construindo sua casa, se você puder comentar um pouco mais sobre isso. Tá. Acho que eu vi até um vídeo no teu canal comparando se era melhor morar em apartamento ou em casa. Cara, que tem as vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, eu hoje tô construindo, vamos começar ainda, tá na prefeitura, a parte burocrática lá ainda, até hoje, maior enrolação do caramba, cartório, mas a gente tá construindo uma casa. A minha esposa, ela sempre quis ter uma casa com uma área verde, com pomar, com piscina, com um monte de coisa. E eu acho isso legal. Mas hoje, se fosse pra eu escolher, eu escolheria um apartamento da hora. Da hora que eu falo assim, tipo, meu AP tem 55 metros só, né? Então, um AP com 100 metros. Eu acho que eu escolheria isso porque a casa que a gente vai fazer vai ficar da hora, graças a Deus tá ficando muito boa. Tô fazendo parceria com empresa e tal, vai sair bem mais em conta pra gente. É uma casa muito louca, só que dá trabalho, né? Eu postei esses dias mostrando meu apartamento, fiz um panorama lá, né? Que é um apartamento pequeno. Um monte de gente escreveu: Duda, hoje eu vivo numa casa enorme e se eu pudesse eu voltava a ter um apartamento pequeno, porque é um trabalho miserável. E eu não quero ter trabalho pra ficar, né? Então assim, eu tô gostando da ideia da casa? Tô. Porque é legal você estar no meio do mato, vai ter uma vista legal, é o último terreno da rua que a gente comprou. É empolgante. Mas eu acredito que talvez depois de algum tempo eu vou falar: caramba, que trampo pra limpar. Porque mesmo que algum dia eu tenha condições de ter uma empregada, né, na casa, eu não gosto muito da ideia de ter alguém o dia inteiro dentro da minha casa, sabe? Eu quero ficar andando de samba canção lá e não posso, né? Então, vai dar trabalho pra arrumar isso. E eu acredito, até o professor Mira, ele comentou sobre isso, né? Ele falou: cara, quando eu tinha um apartamento dava muito menos trabalho do que uma casa ou uma coisa muito maior, né? Só que tem as vantagens e desvantagens. Então, o legal de prédio é a segurança, de apartamento, né? A segurança. Você já tem uma piscina que já está inclusa no condomínio, você não tem que ficar se matando para limpar. Você já tem salão de festa, você já tem quadra, você já tem academia, que eu não uso, mas tem, né? Então, tem essas vantagens. Agora, uma casa, se ela for fora de condomínio, já não tem mais tanta segurança, já vai dar mais trabalho. Só que a casa normalmente é maior, você pode quebrar e fazer o que você quiser, você pode construir um puxadinho, tem mais liberdade, não tem que ficar participando de assembleia para ver o que o vizinho chato quer e o outro não quer, né? Então, tem as vantagens e desvantagens, mas eu diria que uma casa é mais legal por ser maior. E o apartamento é legal por dar menos trabalho, só que em compensação tem o condomínio, que é uma graninha. E pra quem é pobre, tipo, porque agora o Duda já tá numa situação melhor ali. Tua casa é em condomínio? Como é que é? A minha casa vai ser em condomínio, o terreno é em condomínio, então é bom porque eu já junto a questão do tamanho com a segurança. Sim. Então isso é muito bom. Agora, pra quem é pobre, tem uma questão que é assim: quando você tem um terreno aqui, sei lá, faz de conta que você tem um terreno aqui de 100 metros, de 300 metros. Antigamente a pessoa construiu uma casa ali. Hoje ela constrói um prédio com 30 apartamentos. Então tem uma tendência de o valor do apartamento ser mais em conta que de uma casa, né? Porque você constrói um monte de casa num terreno, enquanto o cara que constrói uma casa vai ser uma casa só para ele lucrar, né? Então hoje em dia, eu diria pro pobre que é mais fácil comprar um apartamento. Pra pobre e que tem noção de que é pobre, tem apartamentos aí em São Paulo com 2 quartos por 190 mil. É difícil achar uma casa, talvez consiga, mas é mais difícil achar uma casa por esse valor, né? Uma casa aí você vai pegar 400 mil, sei lá, 500 mil. Acha exceções, mas normalmente a casa é bem mais. Então, tem isso. E a questão do condomínio é um negócio que atrapalha um pouco pra quem é pobre. Mas dependendo do prédio também. Tem prédio que eu conheço que o condomínio é 300 pau. Pô, já tem academia, já tem playground, já tem água, já tem gás incluso. Acaba sendo um custo um pouco maior, mas que ia dar quase elas por elas se você morasse numa casa. O interessante mesmo é pra pessoa mais pobre realmente pegar um apartamento que é novo, porque os custos com condomínio são menores. Bem né? menor, isso é interessante, né? Porque acontece.
quando o apartamento é velho, primeiro, ele começa a dar mais manutenção toda hora. E segundo, ele já passou por muito reajuste ano após ano. Então pega o caso dos meus sogros, por exemplo. Eles moram num prédio conhecido que tem aqui em Pirituba, né? Cara, não tem piscina, não tem um monte de coisa legal lá, sabe? E é bem diferente desses apartamentos de hoje em dia, que já vem com piscina, com um monte de coisa, né? Não tem quase nada. E o condomínio deles, se não me engano, já tá tipo 800, 900 reais. Por quê? Porque tem há 30 anos. E ano após ano reajustando, hoje tá mal bica, né? Em compensação, tem apartamento que tem coisa pra caramba, tem cinema, tem um monte de coisa que tá aí na faixa de 500, 600 pau, porque é novo, né? E vai aumentando, né? Então tem que colocar no orçamento tudo isso, né? O apartamento é barato, a parcela vai sair boa, por exemplo. Hoje em dia, uma pessoa bem pobre que quer comprar um apartamento de 180 mil reais, ela consegue financiar isso com parcelas ali de 600 reais por mês. Comenta sobre isso aí, pro pobre que tá morando de aluguel, tem uma renda baixa que poderia se enquadrar no programa do governo. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, então eu tenho um programa que é o Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa bem legal, galera. Tipo, tem desde, não lembro se foi 2008, sei lá, mas foi criado, depois mudou pra Casa Verde e Amarela e agora voltou a chamar Minha Casa Minha Vida, né? Ele é um programa que ajuda as pessoas de baixa renda, e nem é tão baixa assim, é até 8 mil reais, tá? Bem mais do que eu ganhava, eu e a minha esposa junto, né? Então até que não é tão baixa. E quanto menos você ganha, menor os juros que você consegue ter no seu financiamento. E maior entrada que eles te ajudam também no subsídio. Também te ajuda no subsídio. Aí, esse é um... Por que eu falo tanto de morar, de comprar casa ou alugar? Eu sei que tem vantagens. Por exemplo, o que vocês falam faz total sentido, né? Só que a gente sabe que muito pobre não tem bala na agulha, assim, pra investir e ter uma grana boa. E aí, quando você olha, pra quem é pobre, o aluguel de um apartamento simples e o valor de um financiamento de um apartamento simples, o financiamento é mais barato. Não, é o que a gente sempre comenta. Se você se enquadra no Casa Verde e Amarela, que agora é Minha Casa Minha Vida de volta, né? Então o presidente troca o nome. É que pelo fato da taxa de juros ser mais baixa, então, se eu não me engano, agora, dependendo da renda, vai até 4% ao ano. E pelo fato do subsídio da entrada, não tem por que morar de aluguel, porque as pessoas têm que morar em algum lugar. Sim. E se a sua renda é baixa e o preço do aluguel vai ser o mesmo ou até mesmo mais caro do que a parcela, é melhor você pagar uma parcela num apartamento que você vai ter. Sim, a ideia é exatamente essa, né? Então, só que aí o pessoal chega e fala assim, Duda, mas o que mata é a entrada. Mas vamos lá, vamos pensar, ó. Um apartamento de 180 mil. Se você for bem pobre, o subsídio do governo pode ser de até 55 mil agora. Aumentou de 47 para 55. Então, vai dar uns 130, 125 mil reais. Cai o preço do apartamento para 125 mil. O que vai ser financiado ali. Só que aí se você pegar uma entrada de 20%, 125, 12,5, vai dar uns 25 mil, sei lá, vai, de entrada. Caramba, Duda, 25 mil, é isso que mata. Sempre que eu faço o vídeo, o pessoal fala, o problema é a entrada. Só que vamos lá, 25 mil, você pode usar o fundo de garantia. E, pô, tem muita gente que, apesar de ter um salário pequeno, se você tá aí há 5, 10, 15 anos trabalhando, talvez você tenha mais de 10 mil lá no teu fundo de garantia, mesmo quem ganha pouco, né? Então, você bota ali um fundo de garantia de 10 mil, já cai pra 15. E hoje tem um monte de construtora que parcela o valor da entrada. Você não precisa mais dar 12 pau aqui. O problema que eu acabo vendo é que vários imóveis do Minha Casa Minha Vida estão na planta, né? Então o cara tem que começar a pagar. E aí eu acho que o problema é esse, mas pra quem, pô, vai ter que fazer um sacrifício. Vai ter que fazer um sacrifício, sempre. exato. Não adianta, né? A pessoa fala, mas o problema é entrar. Tá, você quer comprar uma casa sem ter que se esforçar nada. O cara quer ter Vende o carro. O cara quer ter a casa, só que ele quer pagar mais barato que o valor do aluguel e não quer dar nada. Ele quer tudo na mão. É o mundo perfeito pro cara, né? Daqui a pouco ele quer que alguém pague a parcela dele, ele não tem que pagar nada mais. Então, você pega, por exemplo, um apartamento desse aí, que a entrada, supondo que a pessoa deu o fundo de garantia ali, sobrou 12 mil. Se você parcelar isso em 24 meses, dá 500 reais por mês. Tá bom. Aí você faz uma renda extra, pô, que você tem que pagar a parcela, mas você faz uma renda extra. E aí vai ter que ter aquela taxinha também da evolução da obra, que não é tão grande. O meu foi bem pequeno, inclusive, quando eu comprei meu AP, né? Tem mais um valorzinho ali. Então você bota aí, sei lá, R$1.000 por mês. Só que a pessoa, enquanto não tá pronto, ela vai ter que estar pagando o aluguel, né? Então, vai ter que fazer um esforço. Só que, poxa, não vale você fazer um esforço para ter sua própria casa, né? Porque por mais que tenha vários pontos de vista a respeito de aluguel,
É fato que todo mundo quer ter uma casa. Então, tipo, não tem pra que você não querer, né? Eu posso comentar o meu caso mesmo. Igual, pra realmente apartamentos que tem o Minha Casa Minha Vida, vale a pena você fazer um esforço, financiar ali, porque você vai conseguir no longo prazo ainda pagar mais barato. No longo prazo nada, tipo, no médio prazo ali, você vai. O que você tá pagando de parcela, você estaria pagando de aluguel. É. Mas agora pras pessoas que querem comprar um imóvel que já, obviamente, é mais caro, né? Já é outra faixa. Não é pra pobre, não é mais pra pobre, né? Tipo, 500, 1.000, que aqui em São Paulo, pô, qualquer não. Já mas, é tipo, isso aí, né? Já então é realmente isso, né? 1 milhão, realmente existem casos, a gente já fez um vídeo mostrando, né, Matheus? O meu próprio caso, que é o seguinte, o AP lá é 1,5 milhão, e pra você financiar, você vai ter que dar os 20%, então se é 1,5 milhão, 300 mil de entrada. Aí a entrada já fica... já tô falando que não é pra pobre aqui, mas enfim, 300 mil de entrada. Aí o aluguel que eu pago lá é 4.500. E a parcela ia partir de 13 mil por mês, mesmo diminuindo. Nossa. Então aí o que acontece? Vale muito a pena, né, o aluguel. Aí o que acontece? Tanto pra quem tem como pagar à vista, que é o meu caso, ou pra quem ia financiar, o que a pessoa faz. Pra você conseguir financiar, já vai ter que dar entrada, 300 mil. Então você já investe 300 mil. E todo mês você vai ter que investir a diferença entre o financiamento e a parcela. Então parte de 13 mil ali é 4,5, essa diferença todo mês você tem que investir. E outro ponto importante também é o seguinte, o cara fala, não, vale mais a pena morar de aluguel, só que o cara não investe um puto. Sim. Aí vai chegar no final de 30 anos. Não tem o nada. aluguel vai estar caro pra caramba, ele não vai ter um imóvel porque ele mora de aluguel, e não vai ter dinheiro investido no tempo que ele torrou tudo. Então pra quem quer morar de aluguel, vai fazer o cálculo aí, tem que também investir a grana pra ter alguma coisa no final, porque senão você vai ficar morando num apartamento ali, vai ter que pagar aluguel pra sempre, não vai ter patrimônio nenhum também. Exato, o principal é esse, porque no final da conta, pra você ter noção, nesse caso em específico, depois de, se eu não me engano, era 15 anos, 13 anos, tipo, era menos da metade do tempo, ou mais ou menos na metade do tempo, você já conseguiria, mesmo com o imóvel se reajustando 6% ao ano, então o valor do imóvel subia 6% ao ano, fazendo essa diferença, investindo os 300. E o aluguel também subia 6% ao ano. E o aluguel também subia, né? Que as pessoas não colocam esse cálculo, que eu vejo você falando. O aluguel sobe todo ano. A gente colocou lá que o aluguel sobe 6% ao ano, que é a média do IGPM nos últimos 20 anos. Não, a média é 8%, só que é aquilo, vai chegando uma hora que o próprio dono do imóvel vai querer ter um cara alugando ali, porque se não tiver ele vai tomar prejuízo. Nossa avó mesmo, ela tem os imóveis dela alugado ali, e o que acaba acontecendo é que quando o cara sai, fica um tempo sem ali, ela tem que pagar aluguel e condomínio, então acaba tendo... né? Condomínio IPTU. O condomínio IPTU, então... acaba tendo uma negociação ali. Direto, tipo, os inquilinos dela vão lá e, tipo, negociam, não, subiu isso aqui, mas o que eu consigo reajustar é menos. Então acaba sendo isso. Tem um chorinho. Tem um chorinho. Aí, se eu não me engano, tipo, num caso que não é pra pobre, já repetindo novamente, se você pegasse a entrada e investisse a diferença entre a parcela, o que você paga de aluguel e a parcela, que é o que você estaria pagando na parcela, você conseguiria comprar antes. Tá. Então, nesse caso, mesmo pra pessoa que não tem o dinheiro todo, vale a pena. Mas aí são pra imóveis, obviamente, mais caros. E tem que ter uma disciplina muito grande. Já chegou uma conhecida nossa que tem um salário bom, ganha mais de 10 mil reais por mês ali, perguntando, o que vale mais a pena ali? Mostrou o preço do aluguel dela, aí ela e o marido, enfim, mostrou o preço de tudo, aí eu falei, sabe quanto ela financeiramente? Não, eu falei, então faz o financiamento. No final das contas, a pessoa vai lá, o aluguel é mais barato aqui, eu tenho que investir o resto, só que ela não vai investir. Esse que é o problema maior. Não vai investir, aí no final eu falei, você vai achar depois de 30 anos. O aluguel vai estar caro, tu não vai ter patrimônio, não vai ter porra nenhuma. E sabe por que é legal a ideia de comprar casa? Porque se você for ver, 100% dos pobres velhos, o único patrimônio que tem é a casa. Quando tem, né? A maioria nem tem isso, né? Mas se você for ver, a maioria dos pobres, tenho 100 mil no CDB. Não tem. Mas eu tenho uma casa. Né? Então, pelo menos uma casa tenha, porque você vai ter onde morar lá na frente. Mas